querido, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você nesta manhã de domingo. Hoje continuaremos nosso estudo, Conheça o Antigo Testamento, e o livro de hoje é o livro de Ruth. Semana passada ele estava incluído dentro da lição 7, junto com o Juízo. Eu preferi separar para que a gente pudesse hoje estar trabalhando ele de maneira mais didática, até destacando alguns princípios mais importantes desse livro, tá ok? Então vamos lá para os nossos objetivos desta lição. Compreender a tipificação de Cristo em Boaz, perceber que Boaz, que é o que se tornou o novo marido de Ruth, ele tem uma função de resgatador dessa viúva, e a gente vai perceber que o Antigo Testamento ele tem essa linguagem tipológica. Ele usa às vezes tipos para se referir à pessoa de Cristo já no Novo Testamento. Devemos também desejar estar no centro da vontade de Deus. Esse é um dos principais motivos da escritura do livro de Ruth. E falar às outras pessoas sobre o resgatador, Jesus Cristo. Primeiro saber, compreender a tipificação, desejar estar no centro da vontade de Deus e agir. Falar às pessoas sobre o resgatador, Jesus Cristo. Então vamos continuando aqui o nosso estudo. Ao estudar o livro de Ruth, você verá o amor redentor de Deus representado nas relações humanas. Percebam, meus queridos, que o livro de Ruth ele tem um propósito também histórico. Quando a gente chega lá no último capítulo de Ruth, a gente vai perceber, deixa eu ler aqui o versículo para vocês, não é o versículo base do nosso estudo, mas só para você ter uma noção, quando você chega lá no capítulo 22, é o último versículo do capítulo 4 de Ruth, diz: Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Primeiro antes, primeiro o de Boaz, 21. Diz assim: Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. A gente vai perceber que nesse texto bíblico, nesse finalzinho, a gente tem a origem do Davi, A gente percebe que o Boaz ele tem uma relação de parentesco próxima com ele, Então a gente poderia dizer Jessé pai, Obed avô, o Boaz era o bisavô de Davi, Então a gente vai perceber essa característica dentro desse livro de Ruth, Então a gente já vai percebendo também que a posição dele no livro é justamente para dar uma introdução de onde surgiu Davi. Lembrando que Ruth era uma moabita. Então, veja que Davi ele não era de uma linhagem 100% israelita. Então, tem essa característica também. Já para quebrar com aquele preconceito que muitos tinham lá do Antigo Testamento. E aí a gente chega naquela descrição básica que a gente tem do nosso texto. O autor de Ruth é desconhecido. Ele está dentro desse período dos juízes. O local onde transita essa história de Ruth é entre Palestina, Moabe e depois Palestina de novo, Quer dizer, Ruth ela só aparece em Moabe, mas a família do marido ela sai da Palestina, vai para Moabe, lá tem todos aqueles infortúnios e volta para a Palestina no finalzinho do texto, O versículo-chave é o 4,14, agora eu vou ler para vocês para a gente ficar com essa referência. Ele diz o seguinte: As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Louvado seja o Senhor, que nunca nos deixou sem um resgatador. Jesus Cristo é o nosso resgatador. A palavra-chave do livro é redenção. Bem, vamos para um esboço aqui do texto de Ruth. O livro de Ruth ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, aí no caso, cada parte em um capítulo, A conversão, o contexto do resgate, o companheirismo, o conhecimento dos termos, o compromisso do resgatador e o casamento, a consumação desse resgate. O que traz essa história, Por uma questão de uma calamidade pública que estava acontecendo em Israel, a Noemi com seu esposo, com seus 2 filhos, se mudam para a terra de Moabe. Lá os filhos casam com 2 moabitas, uma chamada Ofra e a outra chamada Ruth. Pouco tempo depois, morrem os homens da família, por conta da situação, doença, essas coisas, e ficam as 3 viúvas.
A Noemi, percebendo a dificuldade que teria de arrumar um compromisso para si, ela dispensa a Ofra, manda de volta para casa dos seus pais para que ela possa casar novamente. Lembrem que naquela época a herança, o resgate dessa herança era destinado aos homens, né? A gente tem um contexto patriarcal naquele momento. Hoje não, hoje o marido morreu, se não tiver filhos, fica tudo para a esposa, né? Ou se tiver filhos, tem aquela divisão, né, dos bens, quando os filhos são maiores de idade, claro, né? Mas aí a gente vai perceber essa situação, né? E aí o que acontece? Quando Noemi tenta também dispensar Ruth, e Ruth diz: não insista comigo para deixar de te seguir, porque aonde você for eu irei, aonde pousares ali pousarei, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Isso é uma coisa linda, né? Agora perceba, meus queridos, uma lição que a gente já tem logo de saída nesse livro de Ruth. Como Noemi tratava suas noras. A Nofra, né, ela aceitou voltar para casa dos pais, mas ela foi aos prantos, né, quase que carregada. A Ruth preferiu ficar com Noemi, e aí a gente vai perceber a bondade que Ruth encontrava na pessoa de Noemi. Então, isso é um exemplo para a gente hoje, né? Os nossos parentes encontram na nossa pessoa um exemplo de bondade? Será que eles encontram em nossas vidas exemplos que valem ser seguidos? Será que eles olham para a gente e dizem assim: o teu Deus será o meu Deus? Será que eles conseguem encontrar esse retrato de fé? Eu sei que às vezes, gente, tem alguns parentes, assim, a gente tem parente que a gente vê assim: pai fulano é chato demais, viu? Eu espero que esse não seja o caso da nossa igreja, né, do nosso povo de Deus, que seja reconhecido dentro da família como o chato da família, mas que seja reconhecido como uma pessoa que segue ao Senhor, que tem fé, uma pessoa que busca a palavra do Senhor, uma pessoa que vale a pena estar próxima a Ele. Ok? Vamos lá, gente, continuando nossos estudos, porque se a gente for parar realmente em cada ponto, a gente tem muito pano para manga, né? Cada detalhe dessa lição acaba trazendo para nós ideias, né? A gente vai relembrando conceitos, aplicações também que podemos fazer. Bem, os destaques, né, do livro de Ruth: o amor e resgate. O livro de Ruth é a história da gentia, né, da Moabita, que foi escolhida por Deus para ser a avó do rei mais importante da história de Israel, no caso bisavó, né? A doutrina mais enfatizada no livro é a redenção, ilustrada por meio do relacionamento entre Boaz e Ruth. Lembre o seguinte: quando Noemi regressa para a Palestina com a sua nora, a propriedade dela, o resgate dela, deveria ser resgatado por um irmão, né, do marido de Noemi. Como não tinha, o parente mais próximo era um primo. E aí a situação ela se desenrola o seguinte: o primo ele queria cumprir a lei chamada Lei do Levirato. Esse já é o próximo ponto, sim. A Lei do Levirato, que dizia o seguinte: ele deveria herdar o patrimônio, tomar a viúva como esposa e garantir que ela tivesse filho. E aí esse filho em si, ele herdaria depois a herança familiar. Aí o que o resgatador inicial queria? Queria só o patrimônio e dispensar as viúvas na história, né? Então aí Boaz, sabendo dessa história, sabendo que e na sequência Boaz seria o próximo da sequência. Então Boaz chama as lideranças da vila, da aldeia onde moravam, e diz o seguinte: olha, fulano, você tem a preferência, o que você quer fazer? Ele fez: eu quero resgatar. Ele fez: vai levar as viúvas juntas? Aí ele fez: não, quero só abater o patrimônio. Então você não pode fazer isso, então dispense o seu direito, passe ele para mim, que eu sou o próximo no parentesco, né? Ele já estava apaixonado ali por Ruth, fez tudo conforme deveria fazer ali na sequência. Por isso que eu recomendo que você leia também o livro de Ruth. Tem uma história muito bonita aqui para a gente visualizar. E quando Boaz ele recebe o direito de se tornar o herdeiro, né? Assim, a propriedade era o mínimo que Boaz queria. Ele queria realmente estar casado com Ruth. Então ele se torna o resgatador dela. É o que trata dessa lei do levirato, né? Alguém que vem para resgatar a pessoa que está em uma situação difícil. Bem, eu deixei aqui só uma lâmina aqui do Juízes, né? Mas deixa eu passar aqui que eu quero falar com vocês desse paralelo, né, que a gente tratou na aula passada, né? A gente tem a história de Ruth, né,
fazendo um paralelo com outros livros bíblicos, principalmente do Novo Testamento. Primeiro, Ruth estava perdida. Se a gente olhar a nossa situação sem Jesus, nós estávamos perdidos. A questão do companheirismo, a gente vê lá em Romanos 1, 3 e 1 Pedro 1, 18 e 19. E Jesus cumpriu os requisitos para o nosso resgate. Ele foi o Cordeiro imaculado de Deus para nos livrar de todo o pecado. Em Hebreus 10, 7, Boaz se entregou voluntariamente para resgatar Ruth. Jesus se entregou voluntariamente para nos resgatar. Lembra aquela história da tipificação? Boaz é um típico, ou melhor, Jesus é um tipo de Boaz do passado que vem em resgate do seu povo. Ele paga um preço, ele está próximo, ele está ali pronto a nos achar. Então Jesus é esse tipo Boaz do passado. Jesus é o tipo Moisés do passado, é o tipo Elias do passado, por causa do poder que tinha, né, da autoridade de Moisés. Então tem esses tipos, né, que é uma linguagem teológica para a gente se referir a essa semelhança que há, esses paralelos, né, como o próprio texto já nos coloca. Bem, e como é que a gente finaliza, né, esse estudo? Né? Os escritores bíblicos já prepararam o terreno para que Israel lembrasse que a promessa de um rei deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá. Observe que Saul era de Benjamim, Davi era de Judá. E esse livro de Ruth, ele vai dar um panorama de como a família de Davi se estabeleceu. A partir dessa genealogia, né, que a gente tem do Boaz, né, a partir de Boaz, essa figura bondosa, essa figura temente ao Senhor, essa figura de uma pessoa que cumpre a lei, transmitiu isso para os seus filhos e chega também ao seu neto, né? Então, o neto Davi. Então a gente vai perceber uma estrutura familiar baseada num resgate, uma história linda, né, de se acompanhar. Recomendo vocês a fazerem essa leitura e se preparem, né, porque agora a partir desse momento, lembrando, né, o livro de Ruth ele está inserido dentro desse período de Juízes. E agora a gente vai chegar no livro de Samuel, onde marca, né, a atuação do último juiz como ofício, né, de liderança do povo em Israel. Samuel vai ser esse último líder. A partir da idade avançada de Samuel, o povo pede um rei para que possa governá-los. Então, vamos, a partir da próxima semana, estudar os livros, né, de 1ª e 2ª Samuel. Desejo a você um ótimo domingo, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.